Maternidade Balbina Mestrinho. Uma denúncia grave, gravíssima, eu diria. Gente, eu estou aqui porque eu ouvi o apelo de uma família. E o que falaram para mim, eu vou reportar. E o próprio pai da bebê vai confirmar os fatos. Uma bebê, gente, que está internada aqui na maternidade Balbina Mestrinho, apareceu com o braço enfaixado depois de um procedimento. E segundo a família, ninguém do hospital sabe dizer o que aconteceu. Você tem ciência disso? Agora eu vou ouvir o pai. Lucas, que está aqui perto de mim. Lucas, isso que eu falei é muito grave. Isto é verdade? É verdade. A minha esposa veio visitar a minha filha na UTI. Ela já estava com plano de alta para sair no dia seguinte. Ela saiu, era umas 6h30 da tarde, foi para casa. Quando a gente voltou no sábado, ela estava toda enroladinha no lençol, não falaram nada pra gente, a gente achou que ela estava dormindo. Quando a minha esposa foi pegar lá no colo, pediu para pegar lá no colo, ela viu que ela estava toda enfaixada, com o braço enfaixado, e a gente ficou preocupado. E nesse momento ninguém veio falar com a gente teve que esperar o horário de 11 horas, que é o horário de boletim, para poder falar em alguma coisa pra gente, mas não apareceu o responsável, não falaram como é que aconteceu isso, e nem no momento lá que descobriram o que tinha acontecido, não ligaram pra gente nem nada, a gente ficou sem saber. Até agora a gente não sabe de nada. Luca, para as muitas mães que estão assistindo, o público em geral, a sua filha deu entrada aqui pelo quê? Foi por causa de um parto prematuro. Minha esposa teve ela com 29 semanas e desde que ela nasceu no dia 25/9, ela está aqui. Desde o dia 25/9, na UTI, desceu agora para a UCI, inclusive. Ela estava de alta lá, a gente, depois de descer o corrido, depois da demora para ter o raio-x da minha filha, e depois da demora para encontrar um ortopedista, porque não tem nem raio-x e nem ortopedista aqui. Minha filha passou mais de 24 horas esperando tanto o ortopedista como o raio-x. Então, depois disso tudo, foram resolvendo, né? E falaram que não iam descer ela agora, porque ela já estava de alta da UTI, porque não tinha leito. Tá ok, a gente ficou esperando, ficamos com ela. Na segunda, a gente tinha que fazer o boletim de ocorrência. Foi nesse período do boletim de ocorrência que a gente saiu para resolver tudo isso, que desceram a nossa filha, sem a nossa permissão, não falaram nada. A gente só veio descobrir que ela estava no outro setor, inclusive perderam a mantinha dela. Ela estava no outro setor só com a fraldinha, na incubadora sozinha. A gente só descobriu no outro dia que ela estava lá. Não ligaram, não avisaram nada. Gente, isso aqui é um relato de um pai que está colocando a cara no vídeo para falar sobre o que está acontecendo aqui dentro desta maternidade. Aqui a fachada. Esta é a maternidade de referência. A direção aqui, a direção deveria se pronunciar, mas segundo o pai, não falaram nada. Vocês chegaram a procurar assistente social? A gente procurou, a gente fez a carta, tudo certo, a gente foi na direção. Desde que a gente foi na direção na segunda-feira, a gente só tem falado com a secretária. A gente ainda não encontrou a diretora E do... a secretária disse alguma coisa? Olha, ela tentou resolver pra gente, ela conseguiu os laudos que a gente pediu, tudo. Isso daí não tem um problema, ela conseguiu até bem rápido, no mesmo dia. O problema que a gente teve foi isso com o raio-x. Na segunda-feira, a médica a pediatra lá da UTI, ela veio falar pra gente que isso era normal, que acontecia, e mostrou um raio-x com a data do dia 2. A gente nem tinha ciência do que ela tinha feito esse raio-x, que estava fissurado o braço dela, ainda não estava quebrado ainda. A gente não tinha ciência do raio-x, a gente não sabe o porquê pediram raio-x. Se pedem um raio-x é porque aconteceu alguma coisa. Então até agora a gente não tem esse raio-x. Ela mandou um que ia ter uma fissura, mas não tem data e não é o mesmo raio-x que ela mostrou pra gente lá na hora no celular dela. Eu fui hoje depois de muito tempo eu tentei conversar com a secretária, ela tentou, mas ela não conseguiu esse raio-x, ela pediu para que eu fosse lá com a pediatra responsável que mostrou lá o raio-x pra gente. Eu fui com ela hoje, pedi de novo, ela não quis me dar, ela nem olhou na minha cara. Eu falei, olha, eu quero pra hoje, eu não quero pra amanhã e nem pra depois de amanhã não. Ela não olhou pra minha cara, falou que eu tinha que falar com a direção. Eu falei, eu dei um surto, eu falei alto com ela, eu falei, não, eu quero agora, eu quero agora. O que ela fez foi chamar a segurança e pedir pra mim sair de lá. Então ela disse que se eu não saísse, ela ia chamar a segurança. Tudo porque você queria informação sobre como a sua filha apareceu com o braço quebrado. Isso, até agora não tem responsável, ninguém fala nada. Só falam que é normal, que é normal, que é normal, que é normal. Só isso. Gente, é normal então aparecer bebês
com o braço quebrado, com perna quebrada. É normal? Isso aqui não é a jornalista Meriane do CM7 que está falando, não. É o próprio pai que está afirmando que aconteceu isso e que ninguém falou absolutamente nada com você, correto, pai? Correto. Isso que a gente está fazendo agora de vir numa reportagem falar é porque a gente está pedindo socorro. A gente está pedindo socorro porque a gente sabe que se aconteceu com a minha filha, pode acontecer com outros bebês, se já não aconteceu antes. Pode acontecer se a gente não falar, porque a gente sabe como é que funciona órgãos públicos hoje em dia. Tudo vai para debaixo do tapete e eu não vou deixar que isso aconteça com a minha filha. Vocês fizeram um boletim de ocorrência? A gente fez o boletim de ocorrência na delegacia da criança e do adolescente. Eles mandaram a gente para o ML. A gente foi no ML, deu entrada, porque precisava de um corpo de delito, né? O médico do ML veio hoje aqui. Inclusive, ele estava conversando numa sala com os responsáveis lá pelo acontecimento. Eu não pude entrar, né? Mas fiquei na porta assim escutando. E eu notei que em um momento da conversa, uma das pediatras responsáveis baixou a voz e estava falando muito baixinho, porque ela viu que eu estava lá. Então eu acho que se tu não tem nada para esconder, tu não tem que estar falando baixinho, tu não tem que estar cochichando. Inclusive falar sobre cochicho, na UTI, no período que aconteceu isso, a gente ficou lá quase que 24 horas, porque a gente queria ver o que estava acontecendo com a nossa filha. E a gente percebeu muitos olhares estranhos, muito cochicho. Minha esposa relatou que algumas técnicas chegaram, isso não aconteceu no meu turno, eu não estava aqui quando aconteceu. Então, por que toda essa defesa, por que todo esse cochicho? Se não tem nada a dever, Por que estão escondendo? Por que estão escondendo? Certo. Lucas, muito obrigada. Aí fica, né, a pergunta, o espaço, tá aqui o Lucas do meu lado. Como é que acontece isto com uma criança recém-nascida? Entregam a criança com o braço quebrado para a família e depois falam que não sabem de nada. Gente, isso é surreal. O espaço do CM7 está aberto para a direção se pronunciar, para a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas se pronunciar sobre o boletim do estado de saúde desta criança. Nós somos o canal de comunicação, a gente ouve a família, está aqui o pai, e também ele está vindo aqui porque ele quer a resposta, é só isso que ele quer. É a filha dele, gente. Como é que ninguém fala que aconteceu isso com a filha dele? Imagina se fosse o seu filho, a sua filha, que desse entrada aqui e saísse com o braço quebrado ou até mesmo morto. Então fica o espaço para sermos justos, para ouvir os dois lados, porque a justiça tem que ser feita, não é isso, Lucas? Perfeito. Falei certo? Falou certo. E aí é por isso que eu procurei vocês. Então, não vou passar pano, não vou deixar para lá. É minha filha. Ela chora, passa a madrugada todinha chorando, o dia todinho chorando, então isso não vai sair impune. Eu vou atrás dos culpados e a gente vai tomar providência disso tudo. Quem fez isso pode ter a certeza de que vai se ver com a justiça. Obrigada, Lucas, obrigada. Esta é a denúncia. E se você quer denunciar, 9237 7077. Manda mensagem imediatamente aqui para mim, para o Portal CM7, que nós vamos ouvir você. O nosso trabalho é esse, ouvir, falar da verdade. Quando a gente chegou aqui, a gente viu algumas pessoas ali na porta dizendo que aqui não tem papel higiênico, que está tudo sujo e desorganizado. É isso que a gente quer saber. A gente quer saber da verdade, como é que está dentro do hospital. Você está aqui dentro, está me assistindo aí da UTI, da recepção, do banheiro? Você que é agente de portaria, você que é enfermeiro, técnico, médico, está me assistindo? Entre em contato. Se você não quiser se identificar, tudo bem. Mas nós somos um canal de comunicação para ajudar a população e não passar a mão na cabeça de pessoas. A gente está aqui para trabalhar. Cadê a senhora? A senhora da Thaí que queria falar ou ela já foi? Quem era a senhora? Foi embora, né? Foi embora. Tinha uma senhora querendo falar exatamente isto, que a realidade aqui dentro precisa ser comunicada. Eu participo com você ao vivo no Instagram e no Facebook. Flávia Misericórdia, que absurdo com o bebê, nossa. Ela e Araújo dizendo, em 2017, um médico daí fez eu ter a minha filha em casa, pois eu cheguei com dor na maternidade e ele mandou eu voltar para casa porque faltava semanas para minha filha nascer. Mas eu já estava passando do dia e da hora dela nascer e ainda fui muito mal atendida por um médico daí, um coroa ignorante. Fiquei o tempo todo no corredor. É a sua participação ao vivo.
Keila Rebouças já está perdendo tempo de processar esta maternidade logo. Bel, maternidade, essa maternidade era para ter sido uma das melhores maternidades públicas da cidade. Hoje consegue ser a pior, até mesmo que a Ana Braga, misericórdia. Silene, minha filha quase morre nessa maternidade. Fiz um verdadeiro barraco aí. Marinês, nessa maternidade, há 22 anos atrás, perdi meu bebê por falta de negligência médica. O médico passou da RH, da hora de nascer, e acabou morrendo. E ainda deram o laudo dizendo que meu bebê nasceu com insuficiência respiratória. É a sua participação. Eu estou aqui para ouvir quem quer que seja. Eu aguardo a manifestação da direção e também dos responsáveis. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. O canal está aberto, mas o trabalho vai acontecer. Portal CM7. Manaus e o mundo cabem aqui. Tchau.